E Jesus respondeu: Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. Mateus 11, 4, 5. Ele não buscava fama, nem riquezas. E mesmo assim multidões o seguiam, porque onde ele passava, o impossível acontecia. Os milagres de Jesus não foram apenas demonstrações de poder, eram sinais. Sinais de que o reino de Deus havia descido à terra. Sinais de que o céu tocava o chão por meio dele. Alguns foram discretos, outros testemunhados por milhares. Mas todos foram marcados pela mesma verdade. O domínio absoluto sobre a matéria, o tempo, a vida e a morte. Hoje, vamos relembrar 10 dos mais poderosos milagres registrados nas Escrituras. E com cada um deles, uma mensagem, um chamado, uma revelação. Milagre 1. A água que se fez vinho. João 2, 11. Era o início, o começo de tudo. Ainda poucos sabiam quem ele era, mas naquele casamento, algo extraordinário aconteceria. Nas bodas de Caná, a alegria de uma celebração foi ameaçada por um detalhe simples. O vinho havia acabado. Para muitos, seria apenas um contratempo, mas para Maria, mãe de Jesus, era a hora certa. Ela se aproximou dele e apenas disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, algo foi feito. Ele mandou que os servos enchessem 6 talhas de pedra, enormes, cada uma com dezenas de litros, com água. Eles obedeceram, sem entender, sem questionar. E então, quando levaram aquela água ao mestre da cerimônia, já não era mais água, era vinho. Não qualquer vinho, mas o melhor de toda a festa. O mestre, sem saber o que havia acontecido, chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o bom vinho, e quando já beberam bem, o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Aquele foi o primeiro sinal. Discreto, mas profundo. Jesus não salvou uma vida nesse dia, mas salvou a honra de uma família. E mostrou que ele se importa até com o que parece pequeno. Transformar água em vinho foi transformar vergonha em alegria, falta em abundância, começo comum em destino divino. Milagre 2. A multiplicação dos pães e peixe. Mateus 14, 13 e 21. A notícia da morte de João Batista havia abalado os céus. Jesus se retirou para um lugar deserto, para ficar só. Mas não permaneceu só por muito tempo. Uma multidão o seguiu. Famílias inteiras. Doentes, pobres, aflitos. Eles queriam ver, ouvir, tocar. E ele, vendo aquela multidão, se compadeceu. Curou os doentes. Falou ao coração. E quando a tarde chegou, os discípulos disseram: Despede o povo, para que possam comprar comida. Mas Jesus respondeu com algo inesperado: Dai-lhes vós de comer. Os discípulos olharam em volta. Havia apenas 5 pães e 2 peixes, para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era impossível. Mas Jesus pegou o pouco que havia, ergueu os olhos aos céus, agradeceu e partiu o pão. E algo aconteceu ali. Cada vez que os cestos eram entregues, mais pão surgia, mais peixe surgia, mais alimento de onde não havia. Todos comeram, todos se saciaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Na escassez, ele é abundância. Na dúvida, ele é provisão. Onde o homem vê limites, Deus vê oportunidade para um milagre. Milagre 3. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, 22, 33. A noite caiu, o vento se levantou, e o mar da Galileia se tornou violento, como um animal furioso. Os discípulos em um barco lutavam contra as ondas, sozinhos, com medo.
A tempestade parecia não ter fim, mas por volta da 4ª vigília da noite, eles viram algo no meio da escuridão. Uma figura se aproximando, andando sobre as águas. Eles gritaram de terror: "É um fantasma!" Mas então ouviram uma voz: "Tende bom ânimo. Sou eu, não temais." Pedro, com o coração dividido entre fé e dúvida, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." E Jesus disse apenas: "Vem." Pedro saiu do barco, pisou no impossível, e por alguns passos, ele também caminhou sobre as águas. Mas ao notar a força do vento, teve medo e começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou. E imediatamente Jesus o segurou pela mão. "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Quando subiram ao barco, o vento cessou. E todos que estavam ali se prostraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Jesus não apenas vence a tempestade, ele caminha por cima dela. E mesmo quando nossa fé falha, sua mão continua estendida. Milagre 4. Jesus acalma a tempestade. Mateus 8, 23 e 27. Marcos 4, 35 e 41. Era noite. O céu escurecia e o mar da Galileia, que parecia tranquilo, se transformou em fúria. Os ventos se levantaram com violência. As ondas batiam com força contra o barco. A água invadia e o medo se espalhava. No meio da tempestade, os discípulos lutavam para manter o barco firme. Mas entre eles Jesus dormia. Deitado sobre uma almofada, ele descansava como se o caos ao redor não o afetasse. Eles se aproximaram apavorados e gritaram: "Senhor, salva-nos! Estamos perecendo." Jesus se levantou, olhou para o mar agitado, para o céu turbulento, para os olhos aflitos de seus discípulos, e então com voz firme disse ao vento e ao mar: "Cala-te, acalma-te." Imediatamente o vento cessou, o mar se aquietou, e houve grande bonança. Então ele se voltou aos discípulos e perguntou: "Por que temeis? Homens de pequena fé?" Aqueles homens ficaram em silêncio, e com temor diziam uns aos outros: "Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" A criação reconhece sua voz. As forças da natureza se rendem à sua ordem, porque ele não é apenas mestre, ele é Senhor do céu e da terra. Milagre 5. Jesus expulsa os demônios em Gadara. Marcos 5, 1, 20, Lucas 8, 26, 39. Eles chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar. Um lugar esquecido, cercado por montanhas e tumbas. Um lugar onde a escuridão habitava. Ali vivia um homem, ou algo que restava dele. Possuído por uma legião de espíritos imundos, ele morava entre os sepulcros. Ninguém conseguia contê-lo, nem correntes nem grilhões. Ele os quebrava com uma força sobrenatural. Andava nu, gritando noite e dia pelos montes, ferindo-se com pedras. Um homem destruído por dentro. Mas quando Jesus pisou naquele solo, o impuro correu até ele, caiu de joelhos e gritou com voz desesperada: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Os demônios imploraram para não serem lançados no abismo. Pediram para entrar numa manada de porcos que pastava ali perto. Jesus permitiu. E os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. Cerca de 2.000 animais se lançaram despenhadeiro abaixo e morreram afogados no mar. Quando os moradores da cidade chegaram, viram o homem, sentado, vestido e em perfeito juízo. Mas em vez de celebrarem, tiveram medo. Pediram que Jesus fosse embora. O homem liberto, porém, suplicou para ir com ele. Mas Jesus respondeu: "Volta para tua casa, conta tudo o que Deus te fez." E aquele homem se tornou testemunha viva do poder que liberta até os mais atormentados. Onde muitos veem um caso perdido, Jesus vê uma alma preciosa.
Ele não teme o que habita nas trevas. Ele entra nelas para trazer luz. Antes de continuar, se essa mensagem está tocando você de alguma forma, se inscreva no canal Versos Ocultos e deixe seu like para que mais pessoas conheçam os mistérios contidos nas Escrituras. Vamos juntos mais fundo. Milagre 6. Cura de um cego de nascença. João 9, 1-12. Ao passar por um homem cego de nascença, os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Era o destino de um homem esquecido à margem do templo. Alguém que nunca havia visto o mundo, nunca soube o que é a luz. Desde o ventre, vivia em escuridão. Jesus se aproximou, cuspindo no chão, fez lodo com a terra, e com suas mãos ungiu os olhos do cego. Depois disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. As pessoas se espantaram. Alguns não acreditaram. Outros perguntavam: Não é este o que se assentava e mendigava? Mas ali estava ele, com os olhos abertos, enxergando o mundo pela primeira vez, vendo a luz e nela, reconhecendo o Salvador. Jesus não apenas devolveu a visão, ele revelou que, mesmo na escuridão de um nascimento limitado, há um propósito divino esperando para ser revelado. Porque onde o mundo vê destino selado, ele vê oportunidade de glória. Milagre 7. A primeira pesca milagrosa. Lucas 5, 1-11. O mar estava quieto, e os pescadores, cansados, tinham passado a noite inteira lançando redes, puxando cordas, tentando de todas as formas, mas não pegaram nada. Nenhum peixe, nenhuma esperança. Jesus apareceu à beira do lago de Genezaré, viu 2 barcos vazios. Subiu num deles, o de Simão Pedro, e dali ensinou a multidão. Depois virou-se para Pedro e disse: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro hesitou: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. E então, a rede afundou e começou a se romper. Tantos peixes que tiveram que chamar outro barco. Ambos os barcos se encheram, até quase afundarem. Diante daquele milagre, Pedro caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas Jesus respondeu: Não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. Eles deixaram tudo, barcos, redes, peixes, e seguiram-no. Porque quando Jesus enche tua rede, não é para que fiques com ela, mas para que reconheças quem Ele é e o sigas. Milagre 8. Ressurreição da filha de Jairo. Marcos 5, 21-43. Um pai desesperado atravessa a multidão. Seu nome era Jairo, um dos chefes da sinagoga, um homem de autoridade, mas agora apenas um pai, com medo de perder sua filha. Ele se lança aos pés de Jesus e suplica: Minha filhinha está morrendo, vem. Impõe as mãos sobre ela para que viva. Jesus o acompanha, mas no caminho o tempo se esgota. Mensageiros chegam com a notícia: Tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Jairo silencia, mas Jesus olha em seus olhos e diz: Não temas, crê somente. Ao chegar a casa encontra choro, gritos, pranto. Todos dizem: Ela está morta. Jesus responde: Ela não está morta, mas dorme. E todos zombam, mas ele entra no quarto. Leva consigo apenas Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Toma a mão da criança e diz em aramaico: Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta-te. Ela se levanta, começa a andar.
e todos ficam tomados de espanto. Jesus ordena que lhe deem de comer e que ninguém diga uma palavra. Ele transforma o luto em vida, o desespero em milagre. Onde todos enxergam fim, ele anuncia recomeço. Milagre 9. A mulher do fluxo de sangue. Lucas 8:43-48. 12 anos. Esse era o tempo que ela sangrava. Dia após dia, sem cura, sem alívio. Já havia gastado tudo com médicos, mas ao invés de melhorar, piorava. Pela lei, era considerada impura. Vivendo isolada, tocá-la era se tornar impuro também. Mas ela ouviu falar dele e decidiu: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada. No meio da multidão, escondida entre corpos, medo e fé misturados, ela estendeu a mão e tocou na orla do seu manto. Imediatamente, o fluxo cessou. Ela sabia, estava curada. Mas então, Jesus parou. Quem me tocou? Pedro tentou argumentar: Mestre, a multidão te aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. A mulher trêmula se lançou aos seus pés e contou tudo. Jesus a olhou com ternura e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela não foi apenas curada, foi reconhecida, chamada de filha e restaurada diante de todos, porque ele não cura só o corpo, ele restaura o valor e devolve a dignidade. Milagre 10. A ressurreição de Lázaro. João 11:1-44. Lázaro, o amigo de Jesus, estava morto. 4 dias haviam se passado desde seu sepultamento. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, choravam inconsoláveis. A morte havia vencido e o túmulo estava selado. Mas então Jesus chega a Betânia. As irmãs correm ao seu encontro. Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus responde com uma promessa que ecoaria pela eternidade: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus caminha até o túmulo. Um momento de silêncio. O povo observa. Ele ordena que removam a pedra. Marta hesita. Senhor, já cheira mal. Mas Jesus insiste. Então, diante da escuridão da caverna, ele ergue os olhos aos céus e clama com voz poderosa: Lázaro, vem para fora. O impossível acontece. O morto sai, ainda envolto em faixas, ainda com o cheiro da morte, mas vivo. Este não foi apenas um milagre. Foi um sinal, um anúncio de que a morte não teria a última palavra. Foi uma antecipação da própria ressurreição de Cristo e uma promessa a todos que nele creem: a vida vence, sempre. Qual desses milagres de Jesus mais tocou seu coração? Deixe nos comentários. Sua resposta pode inspirar alguém hoje. E lembre-se, cada milagre que você ouviu aqui não é apenas história. É uma semente de fé, plantada em tempos de escuridão. Mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um caminho onde Deus opera, porque o impossível para Ele é apenas o começo. Inscreva-se no Versos Ocultos para mais histórias como esta. E até o próximo capítulo.